Fala gafanhotos, beleza? João na voz. E seja muito bem-vindo ao canal Um Pouco Resumido. Hoje eu vou te explicar um filme japonês chamado A Minha Namorada é um Robô. Só uma observação, eu tive que facilitar o nome de alguns personagens para que o resumo não ficasse confuso e todos pudessem entender. Dito isso, bora pro resumão. O filme começa mostrando uma montagem operacional, que era realizada em um robô que era capaz de fazer diversas coisas, como cuidar da casa, das crianças, cozinhar e até mesmo satisfazer os seus donos. Esse robô não precisa se alimentar, beber água ou recarregar, porque ele foi projetado para viver até 175 anos, e ele lhe dá o nome de Dawn. O filme segue e nós vemos a Dawn seguindo um homem chamado Yang, e ela o segue até um restaurante. Yang descobriu que o robô foi enviado por um amigo chamado Jubing, onde o robô havia sido programado para servi-lo. Depois disso, nós vemos o Yang e a Dawn em sua casa, e nós vemos que ela tenta confortá-lo, de acordo com o que ela havia sido programada. Só que ele fica bastante incomodado com a situação, e ele tenta expulsá-la da sua casa. Só que ele descobre que se ela fosse mandada de volta para a fábrica, ela seria destruída. O Yang liga para o seu amigo para conversar sobre essa situação. Ele diz para ele aproveitar a presença do robô e terem relações. Só que ele se nega a fazer isso. Ele até deixa a Dawn dormir em sua casa, só que ele planeja expulsá-la pela manhã. Ele até pensa em desligar o seu programa, só que ele escuta a voz da Dawn dizendo que se ele quisesse desligá-la, ele deveria apertar o seu mamilo esquerdo. Só que ele fica bastante irritado ao ouvir isso. Na manhã seguinte, a Dawn diz ao Yang que ela estava triste por ter o deixado chateado. Depois disso, nós vemos que um estranho tenta invadir a sua casa e imediatamente ele vai até o jardim e luta com esse intruso. De repente, o som de um carro da polícia é ouvido e os criminosos acabam fugindo dali. Só que essa sirene da polícia era na verdade uma voz feita pela Dawn. Na manhã seguinte, enquanto estava no banheiro, a Dawn aparece inesperadamente para dizer que o café da manhã estava pronto. Durante a refeição, a Dawn também acaba comendo, embora ela não tivesse um sistema digestório real. Quando o leite do seu copo acaba, ela arruma uma maneira bem inusitada de recuperar esse leite. E sim, é dessa forma que vocês estão pensando. E isso nesse momento causa ânsia de vômito no Yang. À noite, o Yang diz a Dawn que ele já tinha uma esposa chamada Ning e que ela estava em coma, mas que um dia ela iria acordar. E isso deixa a Dawn bastante chateada, só que ela tenta ser forte e ela diz que se ele pedisse para ela ir embora, ela iria imediatamente. E depois disso, nós vemos a Dawn chorando e indo acordar o Yang. O motivo era que ela havia assistido um filme em que o personagem havia envelhecido rapidamente e depois ele havia morrido. O Yang sentou-se ao seu lado e disse que ele não morreria. E a Dawn responde que toda vez que ela o vê, ela não consegue parar de sorrir. E ela se questiona se esse sentimento se chamava amor. Ela também diz que toda vez que ela olha para ele, depois ela fecha os olhos, ela sente como se tudo fosse desaparecer. Ela também diz que ela não pode dar o mundo inteiro para ele, mas que o mundo dela era tudo dele. Naquele momento, o telefone toca e ele recebe a notícia de que a sua esposa havia acordado do coma. Yang corre para o hospital e quando ele volta para sua casa com a sua esposa, ela fica bastante surpresa por ver uma robô. Ning estava com ciúmes da Dawn e constantemente ela era rude com ela. Só que a Dawn estava tentando manter a paciência com ela, porque ela entende que ela era apenas uma robô. Na manhã seguinte, a Ning pega uma faca com a intenção de verificar se a Dawn era mesmo uma robô. O Yang rapidamente tenta impedi-la de fazer isso, e vendo que o Yang estava prestando mais atenção na Dawn do que nela, ela acaba cortando as suas mãos. Resumindo toda a história, ele acaba deixando a Dawn sozinha nas montanhas, porque ele não queria que o seu relacionamento acabasse. Depois disso, ela acaba conhecendo um robô do tipo guarda chamado Kaka.
e ambos dizem que eles foram abandonados pelos seus donos. E ele diz que a encontrou através do seu sistema de buscas e disse que um rastreador e um GPS foram implantados dentro do seu corpo. Preocupada de que ela fosse devolvida à fábrica para ser destruída, ela pede para que o Kaka desligasse o seu sistema de rastreamento. Logo depois disso, eles conversam e a Dawn diz que ela queria ter um coração e um relacionamento de verdade. Bom, agora de volta à casa do Yang, ao amanhecer, a casa estava toda bagunçada. A sua esposa havia sido sequestrada. Enquanto isso, nas montanhas, a Dawn e o Kaka foram ver o seu criador. Eles tiveram uma jornada e tanto para chegar até lá. E lá, a Dawn vê a Ning, que havia sido sequestrada. Ao encontrar com o seu criador, ela diz a ele que ela gostaria de ter um fígado e um coração como um humano real. E assim, ela poderia ficar com o Yang. O seu criador conta uma história. Ele diz a ela que ele tinha uma filha de 20 anos que também se chamava Dawn. E na época, ela sofria de câncer. E antes da sua morte, ele extraiu as suas memórias em um aparelho e esse aparelho foi anexado. E é por esse motivo que a Dawn sente emoções de formas diferentes dos outros robôs. E depois de ouvir isso, os dois se abraçam. Depois disso, o Kaka bate na porta e pede para que ela fugisse dali imediatamente. Só que ela se lembra de que a Ning, a esposa do Yang, havia sido sequestrada. Bom, resumindo toda a história do sequestro, havia um cara chamado Sr. Lee, que conhecia a Ning há muitos anos. E eles se conheceram em um bar enquanto a Ning estava bêbada. Os dois tiveram relações e ele acabou filmando tudo. E por conta dessas filmagens, ele estava chantageando a moça para que ela tivesse relações com outras pessoas. Caso contrário, ele publicaria o vídeo na internet. Por outro lado, o Yang amava tanto a sua esposa que ele não se importava com o seu passado. Depois disso, a Dawn e o Kaka aparecem para salvar a Ning. O Kaka luta bravamente com o Sr. Lee, só que infelizmente ele acaba sendo morto. A Dawn consegue fugir com a Ning pela tubulação, só que eles são cercados pelos capangas do Sr. Lee. Resumindo toda a cena, ao tentar escapar, a esposa do Yang é atingida e acaba morrendo. O filme segue e, embora os capangas do Sr. Lee tenham sido capturados, ele havia fugido. Só que graças ao dispositivo de rastreamento ligado ao Sr. Lee, eles conseguem encontrá-lo. Prestes a fugir, a Dawn aparece e luta contra ele. Só que ele estava com uma bolsa cheia de explosivos, então ele acaba explodindo os dois. O fato é que depois desse ocorrido, a Dawn foi consertada e finalmente ela e o Yang puderam ficar juntos. Mas e aí, o que você achou do filme? Curtiu? Então já se inscreve aqui no canal para acompanhar os próximos resumos. E já vai deixando aquele likezão maroto. Até o próximo vídeo. Valeu!